Bom dia, meus irmãos, bem-vindos de volta à nossa EBD. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos pontualmente dar início aos nossos trabalhos de hoje. Estamos em 30 de julho, praticamente meio ano e mais um mês já se foi. E nós estamos na nossa 17ª aula de doutrinas básicas e continuamos na doutrina de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, ok? Então, os astrais, vamos orar e já vamos iniciar para não perder mais nenhum minuto do nosso tempo. Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, e a nossa necessidade primeira é da ministração do Teu Espírito, o qual, inclusive, sobre o qual vamos estudar e aprender na Tua Palavra hoje, para que Ele possa fazer aquilo que somente Ele consegue realizar em nossas vidas, preparar os nossos corações, nossas mentes, para ouvir, receber e entender as verdades espirituais, as verdades eternas que temos na Tua Palavra. Portanto, ó Deus, nesta manhã, dado o Teu Espírito para nós, abençoa, Deus, nosso tempo aqui, que nós possamos sair, ó Deus, edificados e ainda mais convictos da fé que nós temos no Senhor, fé entregue de uma vez por todas aos santos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Domingo nós paramos na obra do Espírito Santo em nós, né, nos crentes. Então vamos relembrar esse último slide apenas lendo-o, e aí a gente vai dar sequência a partir daí, ok? Vimos que a Bíblia apresenta a obra do Espírito Santo nos crentes sob diferentes aspectos, e começamos com habitação. Também a partir do momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente no crente, seja qual for o nível do seu conhecimento ou maturidade. Essa realidade confere ao crente segurança e paz. Ademais, de acordo com Paulo, a habitação do Espírito transforma o corpo do crente num templo santo, devendo o cristão, por isso, evitar fazer uso pecaminoso dos seus membros. Ao que tudo indica, a habitação permanente do Espírito não era privilégio dado aos santos do Antigo Testamento. Por outro lado, Pedro parece dizer que o Espírito estava nos profetas de forma constante. Seja como for, João ensina que uma mudança ocorreu em algum aspecto na forma como o Espírito passou a ser dado aos crentes depois que o Senhor foi glorificado. Então, esse slide, irmãos, rendeu nem sei lá quantos minutos, mas bastante da nossa última aula. Eu recomendo que, se você não esteve, não assistiu, o faça. E se mesmo que tenha estado e assistido, possa reforçar, porque vimos coisas muito interessantes lá, mas não tem condição de nós vermos novamente, até porque não precisa, né? Está gravado, ok? Seguindo, irmãos, uma nota importante. É a habitação do Espírito Santo que dá poder ao crente para ser uma testemunha eficaz de Jesus. Então, essa é uma nota, meus irmãos, óbvia, mas que inclusive eu mencionei, que deve se transformar num hábito de oração. Nós orarmos para que o Espírito nos ajude a lecionar uma aula que é sobre coisas espirituais, a fazer uma visita e ter um encontro evangelístico, um aconselhamento, o que quer que seja, mas também, estendendo aqui um pouco o nosso enunciado, ajudar-nos a realizar todas as tarefas do nosso dia, porque nós somos seres espirituais. Então, com a exceção de um pecado, obviamente, todo o resto, irmãos, faz parte da nossa vida, que podemos experimentar a ajuda e a capacitação do Espírito. Então, Atos 1:8, tão conhecido: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus deixou claro que eles precisavam esperar os próximos dias, até a vinda do Espírito, foi 10 dias depois da ascensão de Cristo, certo? Para no Pentecostes receber o Espírito, e aí nós vimos uma transformação na ousadia, na coragem, na firmeza daqueles irmãos. O que nós podemos deduzir, irmãos, que a ausência de relacionamento, intimidade, se você quiser usar a palavra, com o Espírito, é um dos fatores de provocar inibição na minha vida no testemunho. Falta
vontade, falta fervor, falta ousadia, porque exatamente isso é proporcionado pelo Espírito. E também 1 de Pedro 1:12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então, o destaque é essa frase do meio, que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Então, irmãos, até estávamos tendo uma conversa lá em casa pós-EBD semana passada, que a gente tem que, de uma vez por todas, compreender que só tem pelo Espírito e pela carne. Não tem coluna do meio, não tem terceira via, não tem terceira alternativa, certo? Então, novamente, ou eu faço tudo pelo Espírito, quer sejam coisas ministeriais ou não, ou eu vou fazer na força da carne, certo? Porque nós temos essa ideia um pouco distorcida que, quando a gente fala de carne, a gente só pensa em coisas muito melindrosas, né? Como eu falei, vai enfiar o pé na jaca, tá? Vai pro piseiro, vai... Não necessariamente. É provável que você já tenha tido uma discussão e você ficou muito satisfeito porque você não levantou a sua voz, você conversou, mas por dentro você estava torcendo o pescoço da pessoa. O que mudou? O exterior mostrava uma coisa, mas o interior mostrava que você estava, né, só no chambari. Então, a carne, irmãos, é muito mais sutil do que a gente pensa. Não é necessariamente tão espalhafatosa muitas vezes, e a gente precisa estar atento a isso. Bem, mas seguindo sobre a obra do Espírito nos crentes, vamos falar sobre o selo. Relacionado à doutrina da habitação permanente do Espírito Santo no crente, há o ensino bíblico do selo do Espírito. De acordo com esse ensino, desculpe, a voz de adolescente falhou um instante. De acordo com este ensino, o Espírito Santo atua como um selo de propriedade de Deus no crente, a partir da sua conversão. Esse selo permanecerá em cada cristão até o dia que o Senhor vier resgatar sua propriedade. Trata, portanto, de um penhor ou garantia de que Deus completará a obra da salvação que começou em seu povo. A doutrina do selo do Espírito Santo é, assim, uma das mais claras evidências de que o crente não pode perder a sua salvação. Um comentarista que eu li há bastante tempo, ele colocou da seguinte maneira: Paulo usa essas expressões, selo, garantia, penhor e etc., para comunicar uma verdade espiritual, ok? Então, não é como se literalmente nós tivéssemos um selo, até porque selo para nós não é a mesma coisa que significa para a cultura do primeiro século. Então, como é que era feita isso lá? Inclusive, no filme Ressurreição, eles sugerem que fizeram isso, inclusive, na pedra que colocaram lá na sepultura de Jesus, né? Nas cordas. Então, como é que era feito? Você derretia cera, ok? E a cera derreteu, pingou, daqui a pouco ela já endurece, né? E você colocava o seu selo, o seu símbolo, ok? Para marcar ali. Então, se alguém recebesse uma carta e aquela cera estivesse rompida, aquilo era crime. Então, da mesma forma que você não pode abrir a correspondência de alguém hoje em dia. Não sei se você sabe disso, né? Então, hoje, obviamente, a gente usa de outra maneira. A gente cola, né, e coloca o selo apenas como uma marca de que aquilo foi pago. É muito mais uma confirmação monetária do que qualquer coisa. Está colado com cola mesmo. Naquela época era dessa maneira. Então, de novo, não é necessariamente a ideia de que existe um tipo de selo ou assim nós. A ideia, meus irmãos, é uma marca de garantia, que a gente usa a palavra selo porque foi essa que Paulo utilizou. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, é a ideia do penhor. E não precisa ir fora da Bíblia. Se você lembra lá em Gênesis, quando Judá, não é isso? Ele está viúvo, e aí os seus 2 filhos morrem, tem aquela história da cunhada passar para o outro filho, e ele também morre, né? Inclusive o Senhor o mata, assim diz o texto. E aí o filho caçula era muito pequeno. Estão lembrando da história já? E aí ele fala: fica na casa do teu pai, quando o meu filho caçula tiver idade, você casa com ele. E Judá não fez isso. O que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, ficou no caminho que o seu sogro iria passar, e você conhece a história. E aí ele não tinha
Pix na época para fazer, tomando-a como prostituta, o que ele faz? Ele dá para ela uma garantia de que ele ia voltar e fazer o pagamento, ok? E era uma garantia, inclusive, de uma propriedade pessoal, que o identificava. Aí Judá volta lá, e obviamente a nora dele não está mais ali, ela é engravida, e aí vem os dois gêmeos, que, diga-se de passagem, deles vem a descendência do Messias, né? Então o Senhor tem essa graciosa graça, né, de ha-ha-ha, de humor, de colocar essas coisas no Antigo Testamento, irmãos, para quebrar a gente, porque, né, a gente olha com o nariz assim, né, esse pessoal aí você tem o filho de um adultério, de uma quase um incesto, vocês podem, não sendo parente de sangue, se trataria assim, fora o fato que você tem Raabe, e você tem Ruth, e assim por diante, que eram gentias, mas são parentes. Então, meus irmãos, aquela era a garantia, mas numa versão mais moderna, nós temos o que a gente faz na Caixa Econômica. Aqui eu acho que não faz, mas eu cresci com essa sendo uma prática extremamente comum lá no Rio de Janeiro. Você ia na Caixa Econômica, levava um cordão de ouro, alguma coisa assim, você colocava lá, certo? Com uma garantia de que você ia pagar o seu empréstimo. Então, você tinha um empréstimo ao juro menor. Tem aqui também? Ok. Então, você tem um empréstimo a juro menor, porque você ia lá, ia pagar o empréstimo para pegar o seu bem de volta. Não pagou, perdeu o bem, ele ia para leilão. E você recebia um penhor, um documento, que era uma garantia de que aquele bem é seu e que você vai vir resgatá-lo. Essa ideia mesmo do resgate, e eu sei que eu estou dando uma ilustração anacrônica, que é de hoje, para ilustrar uma coisa do passado, mas essa ideia do penhor, de resgate, é o que está no texto, em que o Senhor vem para resgatar a sua igreja e o Espírito Santo é esse penhor, essa garantia de que nós somos dele, ok? Então, quando que você recebe esse penhor? Quando você recebe esse selo? Na conversão. Assim, da mesma maneira como nós vimos no batismo do Espírito Santo. No momento exato da conversão, naquele, né, bilionésimo de nanosegundo ali, você tem a obra completa do Senhor na sua vida. Ele tanto lhe dá o batismo para lhe capacitar e lhe incluir no corpo de Cristo, que nós já vimos, como ele coloca um selo sobre a nossa vida para ficar garantido que nós somos dele, ok? Pertencemos a ele. Muito bem. É interessante, irmãos, só fazendo um parênteses aqui, que Satanás ele é um copycat, não um imitador. Ele não tem muita originalidade, não. Então, o que ele vai fazer na tribulação? Ele vai criar a sua própria marca. Então, a marca da besta é uma cópia mal feita, paraguaia, de Satanás para com o selo do Espírito Santo. Então, ele vai marcar os seus para... É uma forma até de zombaria com Deus, com aquilo que ele fez na nossa vida, né? Bem, piada é com ele, porque vai dar ruim é para ele, né? E não para nós. Muito bem, seguindo adiante, irmãos. Outra obra do Espírito é a respeito da plenitude. Então, eu gosto muito, muito da frase, o plenitude ou enchimento, da frase do pastor Davi Gomes, tem um livro, Espírito Santo tem alguma coisa, não lembro bem. Bem, um livro muito bom, em que ele tem essa, como eu falei, essa crise da questão do batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, no momento separado da conversão, mas ele resolve em uma só frase. Um só batismo, muitos enchimentos. Ou muitos momentos de plenitude. Perfeito, porque é isso que você vê, de fato, nas Escrituras. Para momentos específicos, irmãos, e isso tem a ver especialmente com a minha percepção de inadequação, com a minha percepção de limitação, certo? É que eu devo pedir ao Senhor, humildemente, Senhor, eu não consigo fazer isso aqui. Isso aqui está muito além da minha capacidade. Eu não tenho como fazer dessa maneira. Hoje a nossa gatinha subiu no muro, então ela é muito pequenininha, aí chamei, aí ela ficou miando, como que diz, eu me enfiei nisso, agora você me ajuda. Então, eu tive que subir em alguma coisa e pegar no muro e tirá-la de lá, porque estava ainda fora da sua capacidade. A ideia aqui mesmo, nossa, é a mesma coisa. Enquanto nós não nos convencemos de que existe um monte de coisa na nossa vida que está além da nossa capacidade e a gente precisa desse enchimento do Espírito, a gente vai começando
a fazer as coisas aquém do que poderíamos, porque não estamos usando esse poder que o Senhor deixou para nós. Nosso texto diz o seguinte: a plenitude do Espírito Santo diz respeito ao controle que o Espírito deve exercer sobre a vida do crente. Na Bíblia, é possível observar dois tipos distintos de plenitude espiritual. Há a plenitude ocasional, experimentada somente por alguns instantes, em ocasiões específicas ou para fins determinados, e a plenitude vivencial, que aponta para um estilo de vida em que a pessoa se deixa dominar pela influência do Espírito no seu dia a dia. Nesse segundo sentido, em particular, estar cheio do Espírito deve ser o estado comum de cada cristão, certo? E nessa minha explicação inicial, eu me referia especialmente a essa primeira categoria, esse primeiro tipo, e aí nós encontramos o seguinte na palavra de Deus. Na verdade, esse texto eu não anotei sim, está bem aqui, desculpa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo. E esse é o versículo 8 do capítulo 4 de Atos, que está aqui. E aí no 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então este é o exemplo da plenitude do Espírito de maneira ocasional, temporária, para um fim específico. Então, pastor, estou indo fazer aqui um discipulado ou uma visita evangelística. Eu posso orar para que o Senhor naquele momento me encha do Espírito? Pode não, você deve. É isso que a gente precisa compreender, meus irmãos. Você não está indo para uma atividade, alguma coisa que está dentro da sua capacidade, dentro do seu domínio. Você tem a sua parte, obviamente. É você que vai evangelizar. A gente precisa compreender, meus irmãos, que existe uma batalha espiritual acontecendo ali. E a gente é necessitado, mendigo da ação de Deus para fazer aquilo que nós não temos como fazer. Nós somos uma igreja de muitos pregadores, graças a Deus por isso. Pregador, coloque na sua mente: você pode ralar a semana inteira, 30, 40 horas em cima do texto. Você não conseguirá fazer todo o trabalho sozinho. Isso é até herético pensar uma coisa dessa. Não é a mesma coisa que dar uma aula de biologia, ou o que quer que seja, tá? Apesar que, como eu já falei agora há pouco, como cristãos, você pode e deve também pedir que o Espírito Santo lhe ajude nas suas atividades profissionais, certo? Enfim, então, não há como, irmãos, estressar ou enfatizar demais isso aqui, da nossa necessidade dessa dependência do Espírito. Bem, aí no outro texto de Efésios capítulo 5, 18 a 21, eu anotei 18 a 20, será? Ou eu não anotei o 21? Até o 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe importante nesse texto do versículo 18, irmãos, é que eu não sei exatamente porquê, e até já conversei com um ou dois professores de grego, mas não chegamos a uma conclusão. Se você pegar praticamente até onde eu sei, todas as versões em português, você vai encontrar lá encham-se, ou enchem-se do Espírito, certo? O imperativo na voz ativa. E se você acabou de ler o que a NVI está dizendo, mas deixe-se encher pelo Espírito. Por quê? Porque, de fato, o grego está na voz passiva. Você tem que sair do caminho. Essa é a ideia. Pare de atrapalhar Deus. Remova o que quer que esteja impedindo que Deus haja plenamente na sua vida. E aí eu vou pular lá para o texto de Hebreus capítulo 11, irmãos, que a gente deve cuidar de duas coisas: do pecado e das coisas que nos assediam. Então, existem um pecado óbvio, claro, transparente, na cara de que eu preciso livrar na minha vida, mas às vezes tem coisas que não são pecado, mas é como se fosse um arame enrascado nas minhas pernas e eu não consigo correr. Porque, inclusive, o contexto de Hebreus 11 fala: corramos a carreira que nos está proposta. Como é que eu corro com as pernas, né? Lembra daquela prova de saco lá, da gincana Como? Está limitado o movimento. Aí é falta de disciplina espiritual, falta de envolvimento com as coisas de Deus, falta de centralidade no reino.
E há uma série de coisas que eu poderia falar agora, e a gente ia ocupar a nossa vida inteira, que muitas vezes eu estou vivendo uma vida cristã aleijada nesse sentido. Aquém da capacidade que eu poderia, porque eu não estou investindo da maneira correta. É verdade, nós temos nossos afazeres, nós temos nossos compromissos, mas o fato é, meus irmãos, que às vezes a gente olha para a vida daquelas pessoas que a gente, né, os gigantes da fé, como a gente costuma falar, os vultos da história da igreja, certo? E a gente gostaria de ser como eles, mas não gostaria do processo, não quer passar pelo processo. Eu não quero usar esse termo que infelizmente é um tanto corrompido na igreja de hoje, de pagar preço, mas, meus irmãos, eu não consigo entender que a graça é graça, é verdade, mas ela não é aviãozinho do Silvio Santos, não. Então aí, quem quer dinheiro? Não. Eu não oro. Eu não cerco a minha vida dos interesses de Deus. Devocional ou não faz, ou se faz, é aquela coisa mecânica, farisaica, para dizer que fiz porque eu não quero chegar no grupo de vida e ser o único que não fez. E aí eu quero que Deus haja na minha vida. A conta não fecha. Simplesmente não fecha. Ou será que eu estou imaginando, irmãos, que existe uma dimensão de vida espiritual onde eu vivo com Deus, experimento Deus no meu dia a dia? Por isso que eu falei, sentou na sua mesa lá para trabalhar, trabalha com a coisa mais chata do mundo, burocrática, que teoricamente não tem nada de espiritual para os outros. Mas para mim e para vocês que somos filhos de Deus, tem. E eu aprendi isso, inclusive, com um advogado, irmão em Cristo nosso, numa vigília, na minha adolescência. Ele falou exatamente isso. E detalhe, ele era da época que não tinha Ctrl-C, Ctrl-V não, né? Porque hoje advogado fez Ctrl-C dessa peça, Ctrl-V, troca as partes, muda o detalhezinho. Não. Cada peça era batida uma por uma na máquina de escrever, né? E ele sentava e orava, pedindo graça, discernimento, inteligência. O cara estudado, mestre inclusive na época já, para poder fazer o melhor trabalho que ele pudesse fazer. Eu nunca esqueci isso, irmãos. Algumas coisas da nossa vida, da nossa história ficam marcadas a ferro quente, né? Na nossa lembrança. E eu sou grato por essa lembrança, sou grato por essa mensagem numa vigília. E mudou, nunca mais eu esqueci de que o Espírito Santo não é coisa para domingo, né? Não é coisa para reuniões espirituais, é para todo momento. Essa plenitude do Espírito na nossa vida é para todo momento. Bem, para terminar esse enchimento mais constante, acumulativo na nossa vida, também é fruto disso que eu acabei de falar, esteve presente na escolha dos ajudantes, que a gente costumou chamar de diáconos, servos, em Atos 6. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa obra. E aí os apóstolos continuam dizendo, e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então é claro, meus irmãos, se nós queremos escolher irmãos para o presbitério da igreja, para outros serviços, a gente vai olhar pessoas que são como nós, pecadores, é claro, mas que a gente vê indícios de obra do Espírito, de mudança, transformação na vida dessa pessoa, certo? Então não é apenas não ser neófito, como inclusive é uma recomendação de Paulo a Timóteo, não ser novo na fé, mas mais do que isso. Às vezes a pessoa tem 20 anos de convertido, mas é imaturo espiritualmente, não cresceu, né? Tem um certo tipo de nanismo espiritual que é realidade, infelizmente, também entre alguns cristãos. Bem, irmãos, próxima obra do Espírito na vida do crente é fruto. O fruto singular do Espírito é o conjunto de virtudes que ele produz no crente. Os vários aspectos desse fruto são qualidades do caráter de Jesus desenvolvidas no cristão na medida em que ele se deixa controlar pelo Espírito Santo. Vê-se assim que o fruto do Espírito na vida de alguém é evidência clara e resultado óbvio da sua plenitude. E... será que ia ser mais um que eu... não, tá aqui. Texto conhecido, né, irmãos? Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o texto de 5,16, por isso digo, vivam, ou literalmente, verbo peripatel, andem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Então, meus irmãos, primeira coisa, há uma ideia também de alguns comentaristas que, assim como Paulo não foi exaustivo nas obras da carne, que estão logo do ladinho, né? Ele não está aqui também sendo exaustivo no fruto do Espírito. Ele está dando uma amostra boa, razoável, certo? Provavelmente das principais questões, mas qualquer virtude é obra, ou deve ser obra do Espírito Santo na nossa vida, deve ser fruto da vivência do Espírito Santo. Um probleminha com o fruto do Espírito, ou com as suas partes, é que não tem como você desenvolver alguma coisa sem ser testado naquilo, certo? Então, por exemplo, você vai para a academia, depois de 3 anos, você está desse tamanho, aparece aquele corneto, né? Vai afinando, está com a perna desse tamanho. E você diz, eu não sei como isso aconteceu. Eu sei. Você pulou o leg day toda semana, pulou o dia da perna, você não malhou a perna, certo? Então, fininha, né? Parece um cambito, parece uma cegonha, porque não fez a coisa como devia fazer. Não tem sentido, não tem como você desenvolver uma coisa que você não exercita. Irmãos, eu jogava bola sempre que eu tinha oportunidade, sempre. Né? Não tenho nenhum compromisso e tal, toda terça-noite e sábado à tarde eu estava lá no Elim, no campo de futebol, do acampamento que pertence à Igreja Central, que tinha os amigos lá da igreja, né, e outros que íamos para lá, mas sem falta. Mas era meu amigo, chovendo, fazendo sol, pouco importava, lá estava eu. Hoje, depois de 2 cirurgias e sei lá quantas fisioterapias e muita ausência, se eu der 15, 20 chutes ao gol, minha perna dói, eu sinto cansaço. Porque eu não jogo mais futebol. Porque apesar de simplesmente adorar o esporte, eu odeio fisioterapia. Desculpa, cadê o Giano tá aqui e tal. Irmão, aquilo é tortura. Aquilo ali não é coisa de crente, não. Tô brincando. É muito ruim. Doía. Então, depois da segunda lesão, eu falei, olha, para a tristeza do mundo e do esporte, chegou para mim. Não dá. Então, hoje eu não tenho mais habilidade. Você quer ver outra coisa que eu não sei mais como recuperar? Eu até pensei em comprar aqueles velhos livros. Caligrafia. Se eu me concentrar bem e tiver muita calma, até sai alguma coisa possível de ser lido. Caso contrário, eu já tenho meio caminho andado para a medicina, porque a caligrafia, pelo menos, eu já tenho. Eu perdi. Por quê? Eu me lembro uma vez que, lá no Rio, primeiro ano de casamento, né? Eu fui sair. Me custava pegar e escrever. Fui em tal lugar, não tinha WhatsApp, tá, irmão? Fui em tal lugar, volto em 10 minutos. Botar na porta, eu digitei e imprimi o aviso para colocar na porta. Então o vício já vem de longa data. Não usou, atrofiou. Ok? Então já dei o exemplo suficiente. Bem, por que seria diferente? Senhor, eu quero esse daqui, me vê 3 quilos de paciência, cortado de bife fino, por favor. Deus, pois não. Vamos lá. Aí ele pega aquele cara mais crica do seu trabalho e ele faz a missão dele pegar no seu pé. Aí você reclama. Tu não queria paciência? Você não orou? Não quer não, né, irmão? Tem também aquela piada, Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu torço o pescoço de um. Já viu que o camarada não tá com nem paciência nem outra coisa, né? Então, não tem jeito, meus irmãos. Quando eu trabalho com os jovens da igreja noivos, né? Ainda só peguei jovens da igreja noiva, não peguei nenhum mais adulto, mais para cima do pé da meia-idade. Eventualmente pode até acontecer, mas o ponto é que o jovem não sabe ainda o que é de verdade ser testado. Especialmente se ainda não foi devidamente moído por papai e mamãe, né? Aí você casa. Né? Você não casou com a sua mãe e nem com seu pai. Se passava um pano, passava a mão na cabeça para você, eu torço para que o seu cônjuge não faça a mesma coisa. Porque, como eu digo para os noivos, quando estamos lá, o casamento é o melhor laboratório. Não é à toa que o D.A. Carson brinca, né? Perguntaram a ele se ele já tinha pensado em divórcio. Ele ficou ultrajado.
Divórcio? Jamais. Homicídio... Brincadeiras à parte, meus irmãos, é porque é aí que a gente vai ser de verdade testado, né? Infelizmente, irmãos, quando a gente está em família, a gente acaba criando, eu não sei nem se isso é muito bom, uma certa tolerância aos erros mútuos, que é prejudicial para o nosso crescimento, sabe? Então, para pai e para mãe é cansativo dizer pela milionésima e uma vez, pega essa toalha e estenda. Aí você acaba na milionésima segunda vez não falando, você mesmo faz, que é mais fácil fazer do que mandar às vezes. E aí quando você chega no casamento, a coisa às vezes não se desenvolve dessa maneira. E aí você ó o ferro no ferro, né? Ponto aqui, meus irmãos, é que se eu quero crescer, eu tenho que ser testado. E é isso que Deus vai prover na minha vida. Pode ser o casamento, pode ser qualquer coisa. Pode ser os irmãos da igreja, né? E aí você prefere ficar com onde é confortável, com o pessoal que é todo fofinho, com espuminha, né? E não choca. Só que aí não tem crescimento, não tem mudança. Então, o fruto do Espírito, meus irmãos, não é... Eu tô destacando isso porque eu literalmente já estive em uma reunião, isso 30 anos atrás, em que o camarada pregou em Gálatas, né? O que era muito raro, porque sendo uma igreja, inclusive pentecostal, mas falava era de sinais, de maravilha, de poder, poder. Todo mundo quer poder, né? Aí ele pregou sobre o fruto do Espírito. Falei, pô, começou bem, fiquei com a esperançazinha. No final, ele chamou o pessoal para ele orar na cabeça para receber o fruto do Espírito. Eu falei que estava indo tão bem. É fácil se fosse assim, meus irmãos. Seria, né? Bora fazer a fila aqui, por favor, no tapete vermelho. Eu vou ficar ali no altar, que é outra invencionice que eu não sei de onde tiraram. Não tem altar nenhum. Vou ficar ali na frente. Mas não funciona assim. A vida cristã, meus irmãos, a palavra, nunca se esqueça isso, é processo. Sempre é processo. Em algumas poucas instâncias, Deus vai realizar coisas que são assim. Como, por exemplo, eu já vi Deus libertar assim de drogas. Curar imediatamente, com certeza. Para ele não custa nada. Mas especialmente, irmãos, quando é transformação de caráter e personalidade, é processo. Tem que ter mortificação da carne, tem que ter tempo investido, tem que ter uma visão detalhada, microscópica da nossa vida, pela palavra, para que eu possa descobrir o que está certo e o que está errado, e assim, meus irmãos, com a graça de Deus, ir modificando. Agora, o ponto é verdade. Se você ler a obra da carne, né, logo do lado do fruto do Espírito, qual que você quer na sua vida? De novo, irmãos, só tem um ou outro. Gálatas fecha a fatura para a gente. Inclusive o versículo 16. Vivam, andem pelo Espírito, não vão satisfazer o desejo da carne. Vai satisfazer o desejo da carne? Não está andando no Espírito. Não, pastor, assim, do Espírito mesmo, assim, a gente é pecador, né? Então não tô, né? Mas também na carne tá assim. Não adianta fugir, meus irmãos. Não tem terceira via. Não tem alternativa. A gente gosta dessa, né, racionalização da coisa. Então, né, tá lá, uma discussão numa coisa, você tá indo bem, né? Tem um momento, você tá ok. Aí a pessoa eleva o tom, a pessoa, né, usa de alguma coisa que depreciativa com você, aí a temperatura, o termômetro já vai. Aí você não percebe aquele momento claro, onde o Espírito disse, com licença, tchau, tchau, nada para eu fazer aqui porque você não quer. Aí a carne apresenta-se toda educada com a sua bandeja de, né, sarcasmo, ofensa, ironia, ataque pessoal, ad hominem, para você usar. Então não é tão difícil, irmãos, detectar que isso está acontecendo na nossa vida. Bem, tem uma tabela agora, irmãos, sobre o Espírito Santo na vida diária do cristão. A gente vai rapidinho só fazê-la para ir para o nosso intervalo, ok? O primeiro texto é esse de Efésios 5, 18 a 20, que nós já lemos agora há pouco, que fala sobre o enchimento, né? Está ali sublinhado. Então, já vimos, deixem-se encher pelo Espírito, ok? Então, o enchimento
é uma atividade diária do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, a capacitação, ele nos capacita. Em Lucas 12, 11 e 12, nós lemos: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. É interessante que o pessoal que pega esse texto aqui, não estou brincando, e diz que é errado estudar as Escrituras, porque já disse aqui que você não precisa se preocupar. Né? Não está falando nada disso. Está Jesus acalmando o coração dos seus discípulos diante da perseguição que virá, em que eles poderiam estar tranquilos que Deus os capacitaria. Então, não é exatamente você não precisa fazer nada na sua vida, né? Deixa que Deus vai vir do nada, né? Do éter, etéreo, assim, na sua vida. Você vê Paulo, irmãos, na contramão disso. Preso, ele manda a mensagem a Timóteo: venha, traga minha capa, que deixei Troade, se não me engano ele fala isso, e os livros, literalmente pergaminhos. Por que, Paulo? Vai estudar? Isso não tem fé, não? Está na dúvida, Deus vai lhe capacitar? Vai nem sentido uma coisa dessa, né? E a Timóteo ele também fala que o obreiro deve ser aprovado na palavra, então não procede isso não. Bem, ele é o nosso guia também em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, como diz o texto, você não é filho de Deus porque você nunca se converteu, simplesmente assim. Testifica, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse testemunho, meus irmãos, é uma comunicação, uma impressão que o Espírito traz sobre a nossa vida, evidenciando a transformação que ele mesmo já vem provocando, para que a gente não fique ansioso, preocupado, balançado com a nossa salvação, ok? Geralmente, quando isso acontece, irmãos, é porque nós estamos mais impressionados com uma área específica onde temos lutado e temos ignorado tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, acompanha comigo. Você está absoluta e totalmente transformado em todas as áreas da sua vida, 100% acabou, quase no céu? Não! É óbvio. E, de certa forma, meus irmãos, o que Paulo fala aos coríntios, que eles são carnais, você pode aplicar não de uma maneira plena, mas que existem áreas ou área na sua vida em que, infelizmente, você tem agido com carnalidade. É aquela área que está, né, selada, no sentido de estar lacrada, fechada, em vácuo, e você não deixa Deus atuar naquela vida, naquela área. Você prefere ser do jeito que é. Você se satisfaz, infelizmente, mais desse jeito, né? Porém, em outras áreas você é um campeão. Então é uma bênção. Então deixa o pessoal ver esse quartinho sujo, né, que fica lá, cheio de tranqueira que você não quer arrumar. Então, nesse ponto, em alguma área da nossa vida, todos nós somos carnais. E é nessa área, inclusive, falei isso ontem para os jovens na Igreja Batista de Jardim Floresta, é nessa área que eu devo concentrar a minha ação. Como que eu mudo isso aqui? Então, né, a gente fica, nossa Deus, que bênção, né? Quem eu era e quem eu sou, tu és bom e tal. Aí, né? Aí o menino, pai, né, pai, menino, tá vendo que eu tô orando? Acabou. Então, o espiritual, o cara era aqui. Essa é a área que ele devia estar preocupado. E não ficar lustrando troféu. Não. Tô tão bem, não tô. Então, bora cuidar disso aqui. Bora malhar a perna. Porque só tá fazendo o que gosta. Só tá fazendo o que lhe agrada. Só tá fazendo o que lhe satisfaz. E não o que realmente tem que estar concentrado a nossa atenção. E cá entre nós, irmãos, nós sabemos quais são as áreas, não é? É aquela área no seu devocional que você... Nossa, Deus, de novo. Aquele sorriso amarelo, né? Porque de novo o assunto surgiu, que Deus já tratou na sua vida na semana anterior e por Jesus incidência, lá está ele, de novo, com esse assunto. Bem, intercede. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse versículo, irmãos, você juntando ao fato de que Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado, nós estamos bem na fita. Nós estamos com o Senhor, Jesus e o Espírito
né, zelando pela nossa vida, pela limitação da nossa oração, pelas nossas limitações diante das tentações, e eles estão, digamos assim, em termos bem populares, na nossa torcida o tempo todo. Né? Eles nunca são contra nós nesse sentido, são sempre a favor da nossa vida. E para terminar, consolo, como a gente tão bem conhece, nos dois textos aí, e João 14, depois João 16, João 14 diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. De novo aqui, meus irmãos, e João é um dos mais claros em relação a isso, né? Isso ou aquilo. Luz, trevas, alto, baixo. João tem essa dicotomia muito clara no seu evangelho. Então o que ele fala? O Espírito da verdade é de vocês, o mundo não pode recebê-lo. Acabou. Pastor, mas a minha mãe, ela é tão legal, ela só não é crente. Pois é. Infelizmente ela está aqui, ó. Mas tem meu padrinho, ele é um homem tão bom, tão correto, está casado há 70 anos, um homem tão certinho. Mas está aqui. Tá? Mas e o traficante matador que se converteu ontem? Onde é que ele está, irmãos? Que? Então, varra da sua mente essa sua cultura, né, católica de meritocracia. Essa alma católica que o evangélico tem. Então, eu sei que é difícil, irmãos, porque a gente tem essa, né, a justiça. Como pode o cara todo certinho, cidadão, né, ajuda os pobres, tira cachorrinho de rua, casado 70 anos, ele está aqui, é o mundo que não tem o Espírito. E desse lado, um monte de gente que não presta ou não prestou, como Paulo diz aos Coríntios, né? Tal fostes alguns de vós. Ele faz uma lista de pecado. Fostes, do verbo não é mais, por causa da graça de Deus. Ok? Então, meus irmãos, outra coisa importante. Qual é a palavrinha? Tenho certeza que pelo menos um me salva aqui. Qual é a palavrinha que Jesus usa para conselheiro em João 14? Já foi nome de banda, foi nome de tudo, pelo amor. Parácletos. Isso, alguém falou bem baixinho, com medo de errar o resto da palavra, mas tá bom. Parácletos. A ideia do Parácletos, meus irmãos, é por isso que as versões, às vezes, lá, você tem consolador, na nossa NVI tem conselheiro. A ideia, meus irmãos, é bem ampla. A palavra Parácletos, na verdade, é uma junção de uma preposição e um verbo. O verbo kalel, que é o verbo chamar, né? Não é o Superman, ok? Nada a ver. O verbo chamar e o verbo ao lado. Então, a ideia é que alguém está sofrendo, alguém está desanimado, alguém não está no seu melhor dia e você, ó, chama ao lado. Essa é a ideia, ok? Então, apesar que você pode ajudar alguém conversando de frente, olhando e interagindo, quando alguém não está aguentando nem o peso das próprias pernas, mesmo que seja emocional ou espiritualmente falando, você precisa dar o apoio. Então, você chama ao lado. Então, o Espírito, meus irmãos, ele é conselheiro, é verdade, mas ele também, todo esse termo se aplica, consolador. Me perdoe a forma um pouco popular, ele é o nosso constante incentivador, torcedor. Apesar que ele não passa pano, tá? Mas ele é aquele que está dizendo assim, por mim, você consegue. Veja que não é coaching, tá? Ele não está assim, bora, eu acredito em você. Não, não é isso não. Na verdade, é outro tipo de motivação. Ele está dizendo, olha, tu é um trapo, mas vá comigo que a gente consegue, bora. É um pouquinho diferente, né, do papo motivacional aí de fora né, das palestras que você pague R$300 e você vai ter o sucesso para a sua vida. O cara não teve sucesso, mas ele vai conseguir que você, né, tenha. Não tem nada a ver com isso daí. Então, irmãos, essa ideia é extremamente consoladora. Porque não importa a situação que eu estou passando na minha vida, essa oração eu posso fazer. Senhor, obrigado por ter, o Senhor mandou o irmão fulano, a ligação do ciclano, essa mensagem do WhatsApp que meu irmão me mandou, uma benção. É bom ser amado pela igreja quando a gente precisa desse amor. Mas você pode orar especificamente nas promessas de João 14 e João 16, que o Senhor vai indicar, orientar, apontar o seu espírito
para agir na nossa vida no momento de maior necessidade. Ok? Muito bem, irmãos. Pausa para o café, daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Então, irmãos, voltando aqui, nosso próximo assunto, já tá ligado. Nosso próximo assunto é os dons do Espírito Santo, ok? Facinho, a gente dá para fazer uns 2 minutos, só que não. E a gente vai precisar aqui de bastante paciência e ver, inclusive, se vamos conseguir terminar hoje esse assunto. Vamos lá. Os dons do Espírito Santo, seu significado e continuidade, estão entre os temas mais debatidos dentro do contexto evangélico. É nesse campo que ocorrem os maiores excessos na forma de agir de muitos crentes, e é também por causa dessa discussão que terríveis divisões acontecem na igreja, ou nas igrejas. De tudo isso decorre a necessidade de entender bem o que são os dons do Espírito Santo, bem como seu propósito, duração e forma de funcionamento. De fato, a história já demonstrou satisfatoriamente que a má compreensão desses assuntos traz prejuízo desastrosos para o povo de Deus, precisamente em um campo que deveria promover unidade e edificação. Para ilustrar, 1 de Pedro 4, 10, 11, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Bem, amados, como a gente já falou lá no começo, há aproximadamente 120 anos, eu não lembro exatamente aqui a data exata, o que não é algo difícil de se descobrir, aconteceu o avivamento ou o evento na Rua Azusa, precisamente 1906, ok? Ou seja, quase 120 anos, né? Falta 3 anos para completar 120 anos. Com certeza vai ter festa para um monte de igreja por aí, mas enfim. Então, é nessa ocasião em que há uma reunião em Los Angeles, né, na Rua Azusa, lá deve ter um lugar até hoje, em que começa oficialmente o movimento pentecostal. Ao longo da história, nós tivemos alguns focos, alguns exemplos de movimentos similares. Sempre eles foram vistos pela igreja como um desvio da sã doutrina e do comportamento realmente bíblico e do entendimento bíblico da obra do Espírito Santo. Isso foi padrão, isso que é o que aconteceu durante a história. Mas, em 1906 para cá, a coisa mudou drasticamente. Especialmente, irmãos, porque as igrejas têm muito menos coesão do que tinha no passado. Hoje, infelizmente, há muito mais tolerância para o erro e para o diferente. Então, para exagerar um pouquinho, eu não me admiraria se daqui a pouco a gente descobrisse igreja batista que batiza só por aspersão, certo? Porque a coisa está de um jeito que, né, onde passa um boi. E eu digo isso infelizmente, meus irmãos, porque se você tem um conjunto de crenças, de fé, de doutrinas, é isso que você deveria defender. Eu venho de uma geração em que você pergunta para a pessoa, ô irmão, de onde você veio? Ele já passou em 5 denominações. Eu estou dizendo, o que essa camarada crê? Porque é meio complicado você ficar em igrejas que tem, tudo bem, a maior parte delas, com irmãs, igrejas queridas, gente amada, mas venhamos e convenhamos. Ou você é, para usar o exemplo que eu dei, ou você é imersionista ou você é aspersionista. Agora, se você é do tipo de, não, tanto faz como tanto fez, pior ainda se você não sabe, por convicção, se você é credo batista ou pedo batista. Batismo dos que creem ou batismo infantil. Porque, irmãos, de novo, não é fundamental, não vai pagar dívida externa e ninguém vai perder a salvação porque batiza criança, não, tá? Mas uma coisa ou outra está certa. Inclusive, me perguntaram essa semana sobre uma outra denominação batista, e num grupo, eu expliquei quais eram as diferenças, falei assim, eles são mais firmes e doutrinários do que nós. Ih, mexi com brios. Mas é verdade. Eles têm uma escatologia definida, eles têm uma soteriologia completamente definida, e infelizmente, em grande parte da nossa denominação, qual é a escatologia dos batistas? Jesus vai voltar.
E o que mais? Ah, sei não. Não sabe, não está nem aí, não estuda. Eu não tenho problema nenhum, meu irmão, da pessoa crer de uma maneira diferente do que eu. Mas pelo menos creia. Tenha um conjunto de convicções. Entenda por que você crê. Ok? Entenda por que você pensa diferente do outro. Bem, quando chega em pneumatologia, meus irmãos, especialmente nas décadas de 70, 80, 90 começou a rarear mais, as igrejas chamadas tradicionais foram completamente varridas. Toda igreja praticamente tinha um foco pentecostal. Eu não estou exagerando, pode ser diferente aqui no norte, né? Eu estou falando do contexto do Rio de Janeiro. Era incrível, porque pouca fundamentação teológica e doutrinária e o deslumbre com o chamado espetacular, o que chamava a atenção, certo? Como eu também expliquei, irmãos, no começo da nossa aula, e foi um papo que eu tive até com a geração que estava lá presente, porque eu não era nascido, quando aconteceu o cisma na nossa denominação, nós tivemos uma reação ruim. Lembra que eu da conversa que eu tive com a minha avó? Porque a gente era muito mais fervoroso, nós éramos um povo de muito mais oração, nós éramos um povo muito mais entusiasta, certo? Senhor, muito obrigado, tará, em nome de Jesus, amém. A congregação, amém. Você ouvia a congregação. Pregador, irmãos, eu fui pregar no Rio de Janeiro uns bons anos atrás, em uma igreja de manhã da nossa denominação. Eu preguei em Marcos 6, ali da pesca, certo? Acho que é Marcos 6, não lembro agora não. E à noite preguei o mesmo texto em uma congregação que havia saíram de uma igreja de uma Assembleia de Deus, porque eles abraçaram a fé reformada, ok? Então veja bem, é uma igreja que irmãos saíram de uma igreja pentecostal e assumiram uma fé reformada, calvinista, e de manhã vai ser um velório. Eu não estou brincando. E está aqui minha esposa para confirmar. Meu amigo, só estava esperando o caixão entrar e coroa de flores. Mesma mensagem de noite, mesmo pregador, pouco mais cansado, porque a igreja era lá onde Judas perdeu as meias, que as botas foram uns quilômetros antes, longe pra caramba no Rio de Janeiro, mas eu fui, ainda assim. Irmãos, eu vou confessar a vocês, uma das mensagens mais gratificantes que eu já tive. Primeiro, porque não tinha ninguém olhando o celular, não tinha ninguém olhando para os lados, não tinha ninguém conferindo o jornal do dia, boletim, ou sei lá o quê. Tinha uma congregação que era mais ou menos só esse lado aqui, olhos cravados em mim. Até um tanto, como é que eu vou dizer? Eu não estava acostumado a tanta gente olhando ao mesmo tempo dessa forma e acompanhando e solvendo cada palavra. Aí eu lembrei da conversa que eu tive com a minha avó. É isso que era a Igreja Batista. E aí veio a renovação carismática. O que a gente fez? Não pode mais falar aleluia, glória a Deus, porque isso é coisa de pentecostal. Eu me lembro, irmãos, que toda vez que aparecia isso, né, na década de 80 para 90, até a década de 80 eu só tinha 10 anos de idade, mas a partir daí eu já era adolescente. Na década de 80 e tantos, né? Até 70 a 80, adolescente. 80 a 90 é a minha adolescência literalmente para a juventude. Eu me lembro claramente que toda vez que tinha um irmão, né? Vamos lá. Tá levantando a mão. Tinha quase uma listinha para colocar. Então a gente estava desse lado, a gente resolveu ir pro outro lado. E ao meu ver, irmãos, nenhum dos dois é bom. Eu tenho ojeriza, aquele louvor avivado, que é mais macaco de auditório, né? Vire para sermão do lado, dá glória a Deus, faz polichinelo, faz não sei o quê. Não, precisa de um animador de auditório. Isso não é avivamento, isso não é, se você quiser o termo não é renovação espiritual, certo? Isso é simplesmente estar copiando e mandando todo mundo fazer a mesma coisa. Mas também o que a gente não pode é ficar nem exigindo que alguém faça uma coisa, nem tolindo que alguém faça uma coisa, desde que esteja dentro da ordem. Desde que não seja uma bagunça, né? Então, meus irmãos, esse é o problema. Nós vivemos numa necessidade de resgatar
o fervor, a espiritualidade, o louvor mais autêntico, que vem realmente do que Deus está fazendo na minha vida, no meu coração, certo? E, obviamente, isso não vai ser apenas no louvor, mas entender que mensagem, apesar de ser um miserável pecador que esteja falando lá, este ou qualquer outro dos 14 que pregam nesta igreja, ainda é a palavra de Deus. Qual é o elogio que Paulo faz aos Tessalonicenses? Quando vocês receberam a palavra que nós pregamos a vocês, vocês não receberam como palavra de homens, mas como ela realmente é, como palavra de Deus. E é aí que faz a diferença, meus irmãos. Aí que faz toda a diferença. Bem, falando sobre os dons, profecia. As minhas dúvidas, a gente vai muito longe, mais disso aqui, mas vamos lá. O profeta era alguém que recebia revelações diretas de Deus e as transmitia aos homens de forma inerrante e infalível. No Novo Testamento, as revelações proféticas eram predominantemente doutrinárias, ou seja, os profetas revelavam verdades divinas ocultas de outras gerações. Essas verdades eram também chamadas de mistérios. Efésios 3, 4 a 5. Só, muito raramente, os profetas traziam revelações sobre o futuro ou sobre a vida particular de alguém. E, ao que parece, só o faziam quando o que era revelado tinha forte impacto sobre a igreja como um todo. Então vamos lá, irmãos. O que a nossa lição está falando aqui? Ele está de propósito negando essa onda de profetada que vem assolando a igreja, particularmente que eu posso testemunhar nos últimos 30 anos. Então, é o tal de adivinha CPF, eu não estou inventando, certo? É gente que não vai na igreja do fulano porque tem medo de que ele vai revelar seu pecado à frente de todo mundo, e por aí vai. O que acontecia no Novo Testamento, irmãos? Primeiro, você não tem o Novo Testamento pronto, você tem o Antigo Testamento e as cartas e os evangelhos, daí a um pouco, começam a circular, certo? E os irmãos do Novo Testamento tinham essa mania chata de fazer cópia. Então, até essas cópias girarem por tudo quanto é lugar e nós chegarmos a dezenas de milhares de cópias do Novo Testamento, levam tempo, certo? As cartas eram lidas também em troca. Paulo fala aos Filipenses, a carta que nós mandamos aos Laodicenses, leiam e leiam a deles também. Então não tinha segredo, era engraçado que tinha carta que era só pancada, né? Então você ficar lendo a carta do outro era um tanto estranho, mas acontecia porque havia ensino ali. Bem, até que isso se tornasse massivo, como é que você faz? Aí entravam os profetas. Bem, vamos para o texto, irmãos. Efésios 2:20, primeiro, quero ler aqui, diz o seguinte. Não, esse está depois. Onde é que eu estou? Perdão um minutinho, porque acho que eu perdi esse meu texto de Efésios 3. Então vamos para o original, né? Não tem a cópia. Efésios 3, 4, 5, irmãos, para falar sobre essa utilidade do texto no dia a dia da igreja. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, muito do que estava no Antigo Testamento, irmãos, não era claro ao povo que lia. Quando chega no Novo Testamento, precisa ser explicado. Esse é o significado da palavra mistério. No meio mais renovado pentecostal, é uma palavrinha que eles gostam demais, né? O irmão está lá, está no mistério. Não dá mistério nada, está dando passinho de dança lá porque está frustrado, porque saiu do piseiro, sei lá. Não tem nada a ver com nada. Não tem mistério nenhum ali. Então inventa essas gírias e começa a usar, que eu não sei de onde tira. Não é do texto bíblico, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a compreensão do Antigo Testamento, veio no Novo através de revelação, Isso não significa, meus irmãos, que o Antigo Testamento significava uma coisa para eles e outra agora para a igreja. Já estou adiantando, porque não significa que o que Deus falava para Israel no Antigo Testamento, agora você misteriosamente transforma e aplica para a igreja, tá? Não é isso, mas adiante a gente vai ver mais sobre
erro hermenêutico, o que ele está se referindo, irmãos, é que o sofrimento do servo sofredor, né? A vinda do Messias, a diferença entre a primeira vinda e a segunda, tudo isso deve ser explicado, porque a igreja, lendo o Antigo Testamento, não tinha condição de entender isso sem revelação, sem explicação. O que veio depois ser registrado nas cartas. Essa era a função dos apóstolos, dos profetas, trazendo elucidação, entendimento, para que a igreja pudesse ser instruída, certo? Lembrando, parte da igreja tinha uma má compreensão do Antigo Testamento porque eram judeus, e outra parte não sabiam nada do Antigo Testamento, mas tinham as influências das religiões greco-romanas. Então você tem que expurgar, desintoxicar a igreja disso tudo, trazendo sã doutrina, né? Doutrina sadia, doutrina correta. Outro texto que está aqui no nosso slide, Atos 11, 28, diz sobre a questão de profetas, e Ágabo é praticamente o único que é citado em Atos, ele aparece mais de uma vez. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, como está afirmado na nossa lição, não é uma profecia dizendo, ei, você vai sair daqui e vai encontrar o amor da sua vida. Não é essas coisinhas que a gente vê hoje, tá? No outro tipo, assim, olha, Deus está me revelando que tem alguém aqui que tem sofrido com dor de cabeça. Acertei, irmãos? Quem é? Viu? Já tem uns aí, né? Então não é isso. Ele é usado por Deus para avisar a igreja que uma fome viria sobre o Império Romano, que ia na época da Bretanha, da ilha da que hoje é a Inglaterra, certo? Pegando a Espanha, passava pelo Oriente Médio e ia quase até a Índia. Então não é 2 palmos de chão, não. E Deus avisa isso para que a igreja estivesse preparada para socorrer os seus membros, não para criar ONG. Eu tinha que falar isso. Olha, vai vir uma fome. Abra uma ONG, porque a gente precisa do evangelho social, a gente precisa ajudar as pessoas. Faz sopão. Nenhum lugar tem isso. Todo o esforço da igreja, irmãos, foram pelos irmãos. Ai, pastor, o pessoal do Novo Testamento era egoísta. Ou de repente a gente está muito contaminado com o discursinho de justiceiro social. Tá? Fecha parênteses. Atos 21, 10 a 11. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado, olha o homem aí de novo, Ágabo. Olha aí, gente, ninguém botou o nome de Ágabo no seu filho. Não é bom. Ágabo. Gostou não, irmão? Não gostou. Está disponível, ainda não temos ainda nenhum. E Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, novamente, é algo específico sobre uma pessoa só? Concordo plenamente. Só que o impacto disso na vida de Paulo tem um alcance para toda a igreja, tá? Não era o irmão Zé ninguém ali, era o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, e com certeza a prisão dele teria um enorme impacto no cristianismo. Bem, para encerrar, meus irmãos, esse slide, o que ele precisa depreender daqui? Não... Há uma enorme diferença entre aquilo que você vê no Novo Testamento, na função profética, e aquilo que supostamente você vê hoje, tá? E eu posso garantir aos irmãos, porque é mais provável que eu conviva com um lado do evangelicalismo mais pentecostal do que qualquer um aqui tenha congregado em uma igreja pentecostal durante toda a sua vida. Eu não apenas passei mais tempo, praticamente toda a minha adolescência e juventude, convivendo, tocando, ministrando junto, né? Enfim, eu trabalhava o tempo todo, eu era que nem arroz de festa em organização para-eclesiástica, eu estava em todas. Né? O que estava fazendo, eu fui para o Rock in Rio para evangelizar, eu fui para carnaval, para onde você pensar, eu fui. Eu estava lá e tal, e eu aprendi muito bem a diferença de você usufruir do bom e tirar a espinha, como a gente fala aqui do peixe, né? E não ser levado por determinadas coisas. Em um momento ou outro, é difícil você não ficar impressionado, tá? Mas boa doutrina serve exatamente para que você não perca o rumo daquilo que você está observando e possa analisar, discernir da forma correta. Então, o meu ponto aqui, meus irmãos, é que nessa caminhada,
Um menos que eu vi foi isso aqui. Um menos que eu vi. Eu vi excessos, eu vi coisas que não tinham nada a ver com nada, do tipo adivinhar CPF, que infelizmente não muda absolutamente coisa alguma. As pessoas ficavam admiradas, mas iam embora apenas admiradas e não havia verdadeira mudança, porque o que converte alguém é o evangelho, e não apenas ficar buscando coisas fantásticas, coisas que impressionam. Ainda sobre os profetas, irmãos, eles tinham como função primária lançar as bases doutrinárias, éticas e funcionais da igreja. Eu já vou adiantar e ler o texto de Efésios 2:20. Edificados, essa é a igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, Efésios 2:20. Como essas bases foram deixadas, como essas bases foram todas lançadas nos tempos dos apóstolos, os profetas deixaram de existir já no final ou no fim do século I. O dom de profecia, portanto, tem sido identificado como extinto em sua função principal, isto é, revelação, aí a palavra importante, irmãos, normativa, ok? Já vou explicar. Sendo o entendimento deste professor, estou me referindo a mim, que o Senhor pode, sobrenaturalmente, ainda hoje usar seus servos para um fim específico, em uma situação específica, não como norma, mas como exceção, ok? Então vamos lá. Então, qual é a função? Efésios capítulo 2, versículo 20. Os apóstolos e profetas, irmãos, estavam estabelecendo o que a igreja devia crer e por que devia crer, certo? Então, esse é o absurdo, por exemplo, na terceira carta de João, que foi exposta nessa igreja, quando o camarada lá de Ótrefes, né, queria impedir quem? O apóstolo João de ir à igreja. O homem é doido, é? Porque não é qualquer um, não era um pregador qualquer. Era o apóstolo João. Então, veja bem, irmãos, eu não estou aqui fazendo culto à personalidade, né, e nem fazendo culto aos santos, os santos apóstolos, não. Mas, gente, os apóstolos, de fato, era estabelecido pelo Senhor Jesus uma categoria separada dos seus discípulos. Discípulos, e você tinha no meio deles os apóstolos. Contudo, você não vê arrogância, você não vê prepotência, você vê firmeza. Isso eu gosto deles. Quando você tem o Concílio de Jerusalém, Pedro é questionado e ele se defende tranquilamente, ele fala, coloca a sua defesa da porque ele havia entrado na casa de gentios, porque ele havia pregado aos gentios e tudo mais. E detalhe, ele nem é o cabeça do concílio e nem da igreja de Jerusalém. Não deveria ser? Na nossa mentalidade, celebridade de hoje em dia, né? Tiago, dá licença, você é irmão de Jesus, é verdade, tu tá bem assim, tá mal. Ele é o apóstolo Pedro, né? É o que a gente faria. E ele não. Tá na dele, ele é mais um ali. Mas são apóstolos. Por quê, meus irmãos? Eles receberam autoridade apostólica. Por isso que é tão ridículo o pessoal hoje se chamar de apóstolo. Outro dia eu vi um apóstolo, o cara tem 23 anos. Mano, não saiu nem dos coeiros. Tá usando fralda espiritual, o cara quer ser apóstolo. Sinceramente, dependendo de caso, nem pastor deveria ser, quanto mais apóstolo. Ponto aqui é que essa função tinha um papel especial no Novo Testamento, acompanhado dos profetas. A diferença, meus irmãos, é que os apóstolos eram um número definido, estabelecido pelo Senhor. Tá? Claro, tem Matias depois, tem Paulo, mas essa é outra discussão. Os profetas, nós não sabemos quanto eles eram. Talvez havia um ou dois em cada igreja local. Porque, irmãos, quem dá o dom o dom era o Senhor Jesus. E, diz o texto, para revelação normativa. Alguém tem dúvida que significa a palavra normativa? Normativa vem de norma, certo? De lei. Deste jeito e não deste jeito. Isso é norma, ok? Norma da igreja para você ter um cargo. Você tem que ser membro. Não está lá no estatuto? Né? Então chegou o irmão ontem. Uma benção, uma maravilha. Alguém disse, pastor, esse irmão chegou, é firmeza. Nossa, ele assobia, canta, dança, faz tudo. Ele é uma benção aqui na igreja, maravilha. Segundo o estatuto, ele vai ficar sentado de 4 meses, congregando, depois vai ter uma entrevista. E, irmãos, isso não é Bíblia, isso é uma norma da nossa igreja como funciona como instituição, né? Para a gente saber quem é o irmão
Eu vou entrar em contato com a igreja dele, com o pastor dele, porque eu preciso saber como pastor, se é uma pessoa que a gente tem um bom testemunho, correto? Normais. Sua casa tem norma, ok? Seu filho pode deixar roupa para tudo quanto é lado, toalha molhada, louça na pia. É assim que funciona a sua casa? Se é, essa é a norma. Não é muito norma, mas pronta. Ele deve estar gostando desse lugar aí. Mas você coloca uma regra. Os profetas tinham essa mesma função, irmãos. Instruir uma igreja. Que detalhe, a gente está acostumado porque a gente cresceu em um país cristão, né? Aliás, isso na verdade é um problema. Porque chega-se numa igreja, a gente acha que sabe como é que funcionam as coisas. Primeiro porque, eu já falei, tem essa alma católica. Né? Uma das coisas que a gente tem que desintoxicar o novo convertido é a ideia de assistir ao culto. Porque, via de regra na igreja católica, você vai à missa, acabou, você vai para casa. Raros são os paroquianos que têm compromisso com o que está acontecendo ali, que participa de alguma forma, que está envolvida, por exemplo, em alguma pastoral, não é verdade? A maioria são espectadores. Igreja, irmãos, ninguém é espectador. Ninguém é voluntário. Nós somos um corpo, onde servimos uns aos outros em funções diferentes. É verdade, tem um pessoal que está meio com o membro dormente, né? Tem que dar um choque assim, ver se a camarada acorda, mas esse não é o ponto. Biblicamente, estamos um corpo onde todos servem, onde todos trabalham. Então você precisa mudar a mentalidade da pessoa para uma realidade bíblica, baseada em quê? Na norma, que nós já aprendemos nas Escrituras. Então, meus irmãos, quando essa norma já é estabelecida, isso é praticamente final do primeiro século, o que o autor está dizendo? Que sentido tem hoje, uma vez que nós temos a revelação, temos a palavra, eu precisar que o profeta se levante para ensinar a soteriologia? Hoje a gente vai para a norma e já aprende aquilo que os apóstolos e profetas fizeram. E é o que Judas escreve em Judas 1:3, certo? A fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Não tem doutrina 2.0, doutrina versão 2023. Não tem absolutamente mais nada novo para aprendermos. Como diz, inclusive, o chegado, o Granconato, né? Doutrina velha é que faz igreja boa. Certo? Velha. A doutrina tem que ter 2.000 anos de idade, no mínimo. No mínimo. Menos que isso é invencionice de homens, ok? Então, tendo dito isso, irmãos, o que eu acrescentei ali? Sendo o entendimento deste professor, humildemente falando, que eu não vou colocar Deus numa caixinha. Então, preste muita atenção antes de você acender a fogueira, certo? E me amarrar no poste. Eu não estou dizendo ali que vai começar a levantar a mão aqui, e profetiza isso, profetiza aquilo e tal. O que eu estou dizendo é que se o Senhor soberanamente quiser, Ele pode usar os seus servos em uma situação específica, e eu não sei, coloquei, mas eu poderia colocar como exceção e não como norma, né? Eu coloquei aqui, e tempo limitado, específico. Então, vou ser mais claro, irmãos. Tá? Deus pode falar com o irmão Sinfrônio para me procurar depois no particular e dizer, pastor, eu não sei como dizer isso, mas eu ouvi claramente da parte de Deus que o senhor precisa tomar cuidado esta semana com isso ou com aquilo, tem que fazer essa decisão, tem que fazer aquilo, ou não sei o que e tal, porque senão tal e tal coisa vão acontecer. Aí o que eu faço? Eu ouço, passo numa pedreira, já pego umas 5 pedras e aguardo. E aí na próxima semana eu vou ao encontro do irmão Sinfrônio. Ou para dizer, irmão, glória a Deus, ou dizer, irmão, corre. Bem veterotestamentário, né? Porque se o profeta profetiza não cumpre, era apedrejado. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu já vivi os 2 cenários. Lá em Jundiaí, onde eu trabalhava numa igreja, no interior de São Paulo, estava num culto, né? Eu era seminarista, eu ajudava no louvor, ajudava com um clube bíblico de adolescentes, um monte de coisa. Então, acabou o culto, aí eu estava lá, vestido de seminarista, né? Terno e tal, era obrigatório no seminário. E o irmão chegou para mim, nunca vimos o irmão, acho que naquele dia eu havia pregado. Preguei, e aí ele veio falar comigo e tal, olha,
Deus me revela, jovem, que ele vai lhe usar nas coberturas de São Paulo. Aí ele me mandou para as coberturas. Detalhe, na cidade que eu não vou usar detesto, porque seria uma que eu menos gosto e menos apreciaria de morar no Brasil. Acho que não tem nenhuma. Bem, um monte eu não conheço, né? Mas das capitais, de jeito nenhum. E Deus é muito bom que não me deixou morar lá. Aí ele falou aquilo, eu falei, tá bom, meu irmão. Se for de Deus. Bem, eu nunca ouvi, então não pude usar as pedras que eu peguei na pedreira, mas, irmãos, eu nunca nem vi uma cobertura em São Paulo. E essas pessoas importantes que ele falou que eu ia pregar. Bem, quando eu cheguei aqui, eu conheci a prefeita de Boa Vista, né? Será que ele viu meio distorcido da coisa? Eu não amarrei o meu bode nisso daí. Eu não fiquei, ó, agora eu só vou seguir diante do meu ministério quando cumprir, né? Quem tem promessa não morre, né? Não tem essa musiquinha aí por aí? E eu fiquei esperando, não, nada disso. Segui minha vida. Só virou para mim ilustração de como você não deve ficar aí atrás de profetada. Não deve ficar atrás de, né, de besteira assim. E a ocasião diferente, apesar que não foi nada fantástico, foi num estágio que eu tinha que fazer, que eu não tinha condição nenhuma financeira, certo? E o irmão chegou assim, olha, irmão Joveci, Deus me disse para você ficar tranquilo, que o irmão vai viajar. Eu não estou dizendo apenas, ele ainda falou, não estou dizendo apenas por falar, não. Eu vi claramente que o irmão vai e vai ser uma bênção. O irmão vai ter você falou que vai ter um desafio muito grande. Eu tive que aconselhar um jovem equatoriano que sofria abuso da mãe adotiva. Isso do alto dos meus 22 anos. E eu não sabia nem o que fazer, né? Foi tipo agora o texto que Deus dá o que falar, porque, né, ele veio falar comigo porque isso foi nos Estados Unidos, né? Porque eu podia falar ou inglês ou portunhol e poder tirar, né, caminhar entre o problema do se perder na tradução, né? Porque ele tinha que falar coisas que ele não conseguia falar em inglês. Bem, o ponto aqui, meus irmãos, é que também não amarrei meu bode. Amarrei toda a minha vida ao redor disso. Ouvi, fiquei tranquilo, a coisa transcorreu, porque, irmãos, eu não tinha onde cair morto. Bem, morto tem porque tem um campo de indigente, mas eu não tinha onde cair vivo. Então eu não tinha nada na vida, nada. Para conseguir o visto foi um milagre. E fui, fiz o meu estágio e aconteceu exatamente esse desafio na primeira semana em que eu estava, segunda na verdade, na primeira eu trabalhei na manutenção. Agora, irmãos, não vou ficar atrás dessas coisas. E o meu conselho a cada cristão é: viva a sua vida na profundidade das Escrituras. É aí que está a diferença na sua vida. Se aprouver a Deus causar um evento de exceção deste na sua vida, amém. Vai ser algo que com certeza vai ser dentro do seu propósito alguma necessidade. Caso contrário, você não precisa correr atrás dessas coisas. Infelizmente hoje, boa parte do povo evangélico só vai atrás disso. E, infelizmente, pretensos, supostos profetas têm mais público do que verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Até no meio deles. O irmão botou num jornal da Igreja Batista Renovada, que foi num culto, e aí no louvor, o louvor saiu do controle, aí começou meia dúzia de gente falando em línguas, e gente gritando, e gente dando pulo e tudo mais. E ele estava lá para pregar, convidado, né, representante da denominação. E aí o dirigente falou assim: irmãos, não precisamos nem mais da mensagem, porque o autor está presente. É esse tipo de sandice que a falta de entendimento bíblico leva as pessoas. E o apego e o atrativo, a atração pelo espetacular, certo? E detalhe, ainda falou uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, porque o autor da palavra está sempre presente. Ele só estava presente agora porque o pessoal estava dando pulo e se jogando no chão. Antes ele não estava. Onde é que Deus estava? Ele chegou atrasado no culto? Então, umas coisas não fazem nem sentido. Mas o que eu tiro para nós, irmãos, disso tudo é: número 1, não coloque Deus numa caixinha. Mas também, não o tire da norma que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Este é o equilíbrio de se entender, na verdade, qualquer doutrina bíblica, né? Tem essa ilustração aí, meus irmãos, que está no seu material, antes de nós seguirmos adiante.
ok? Então aí, como fosse um templo em construção, né? E aí ele coloca aquele símbolo da história da igreja ali no canto, né? É um Rho e um Ri, simbolizando Jesus Cristo, como pedra angular, a pedra da esquina, como se fala, que era a primeira pedra colocada para marcar e segurar o resto do prédio. E aí, fundamento o quê? Apóstolos e profetas, certo? E eles recebiam a profecia de Deus para poder instruir os eleitos ali que estão em obras, estavam em formação, a igreja, especialmente no primeiro século. Bem, seguindo adiante, meus irmãos, a gente vai dar uma introdução aqui nos dons, outros, né, que estão inclusive listados nesse texto de Romanos capítulo 12, nos próximos minutos que temos ali, antes de encerrarmos. Para começarmos, irmãos, Romanos 12, 6 a 8, deixa eu ler para a gente dar a introdução aí. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa não é uma lista exaustiva, certo? Mas vamos, a partir daí, ver os dons que aqui estão listados. Serviço, irmãos. É possível que esse dom abranja a habilidade dada por Deus de realizar bem aqueles trabalhos que são incorretamente considerados inferiores pelas pessoas em geral. Nem todos são capazes de fazer esses serviços com qualidade. Alô? Por isso, Deus... O que está escrito ali? Dotou, a minha está falhada a impressão. Deus dotou alguns homens e mulheres da igreja com uma capacidade especial para realizar tarefas dessa natureza em favor dos santos. Eu já quero adiantar uma coisa que eu vou falar depois, irmãos, mas porque a gente vai interromper, né? Vai que alguém não assiste a próxima aula e a gente lhe pede essa parte. Você vai perceber uma coisa nos dons que vão vir agora. Eles não são específicos ou exclusivos, melhor dizendo, daqueles que têm os seus dons. Deixa eu colocar de uma maneira ilustrativa, certo? Eu não sou jogador de futebol, mas eu jogo bola. Mas eu não vou... eu posso morrer, voltar a vida, eu jamais vou jogar como o bruxo. Quem é o bruxo? Ronaldinho Gaúcho. Certo? Mano, eu assisti um vídeo dele de 10 minutos, o cara era um alienígena. Não era normal, não, o que ele fazia. Mas eu nunca vou fazer aquilo lá, por causa do dom que ele tem, ok? Onde eu quero chegar, meus irmãos? Nós acabamos de ver o do dom de serviço. Então vamos supor, irmão Carlos tem um dom de serviço. Então eu oro assim, Senhor, nós precisamos de alguma coisa ser feita aqui na igreja. Envia o Carlos. Porque ele tem um dom. Não é isso que o ensinamento bíblico significa, não. O que estamos dizendo, irmãos, é que para aquele que tem o dom, a facilidade e a habilidade de fazer com excelência determinados serviços, como o texto diz, que às vezes são considerados inferiores, né? Não é pregar, né? Não é dirigir o louvor, não é ser presbítero, né? Parece que para essa pessoa é mais fácil do que outros, porque o Espírito Santo está lhe capacitando. Contudo, entretanto, todavia, servir é padrão de todo cristão, ok? Eu não vou ser um Ronaldinho Gaúcho, mas eu ainda vou jogar bola. Eu não vou servir como aquele que tem um dom, mas eu vou servir. Por quê, irmãos? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A vida do crente, ela é outrocêntrica. Ela gira em redor do outro. Vê uma necessidade, você preenche uma necessidade. Resista à tentação carnal de empurrar as coisas para quem tem o dom, a função, o ministério, né? Pastor, irmão fulano está com problema, vai lá visitar. Não me faça isso, porque você vai receber um corte tramontina do tipo, por que tu não foi ainda? Irmãos, temos que acabar de forma determinada e completa, de que não existe função
especial na igreja, sacerdotes que tem que fazer a coisa. A casta superior. Na verdade, a única coisa complicada para quem está em uma função específica é a cobrança. Só isso. Olha, lê na Bíblia. Lê ao finalzinho de Hebreus. Então, quando existe uma necessidade, cabe a cada um de nós preencher aquela necessidade. É por isso, meus irmãos, que não há condição num corpo local, numa igreja local, ter gente que se sente sozinha, abandonada, não atendida. E por isso que eu sou fã de igreja que funciona com grupos pequenos grupos, como quiser chamar, os nossos grupos de vida. Porque, às vezes, o irmão está passando uma necessidade, mas ele fica constrangido de compartilhar no grupo com toda a igreja, uma coisa mais privada e tal. Mas naquele grupo de 10, 12, 15 irmãos que eles estão convivendo toda semana, ele sente mais à vontade. Mesmo depois que muda de grupo, ele cria uma nova aliança, novo relacionamento. Isso é bom. Especialmente quando a igreja cresce, porque ninguém escapa, né? Ninguém cai. Agora, às vezes a gente não percebe. Quer ver só? Eu vou deixar um dever de casa. Tem uma pessoa ausente na nossa igreja. Já mandei algumas mensagens. Agora, irmãos, cá entre nós, quando você recebe mensagem minha, o capiroto vai lá e fala pra você assim, é porque é obrigação dele. É ou não é? É a obrigação dele, está fazendo mais que a função dele. Mas quando o irmão que está ausente recebe a mensagem sua, não é sua obrigação. Aí o capiroto não tem nada para falar. Perdeu a... Vai fazer o quê? Esse irmão está ausente há alguns meses. Ele está passando uma crise séria. Eu tenho um pouco de medo de mandar mensagem para ele e perguntar assim, quantas pessoas entraram em contato contigo? Porque a verdade bíblica, meus irmãos, é que quando um membro sofre, então, aparentemente, você está sentindo uma dor e você ainda não percebeu a origem dela. Acontece. Tá? Então, servir é dom, e a gente vai ver isso com os outros também, e todos os outros não exclui a mim que não tem. Ok? E a gente vai ver isso em cada um deles. Por exemplo, ensino. Trata-se da capacidade de transmitir a verdade de Deus à igreja com clareza e autoridade, promovendo sua edificação e amadurecimento. Por meio dos mestres, a igreja é protegida de falsas doutrinas e adquire base teológica para viver com retidão e santidade. Bora lá. Mães, não tem que ensinar? Pais, não tem que ensinar? Tá vendo só, meus irmãos? Eu posso fazer que nem o Capitão América. Posso fazer isso o dia inteiro. I can do this all day. Não tem pra onde você correr. Não sou pastor, não sou professor de EBD, então não tenho que ensinar. Então seus filhos vão sofrer. Porque seu professor de EBD do seu filho, o seu pastor passa 2, 3, 4 horas por semana. Você passa todo dia. Então você tem, todo pai, toda mãe é um mestre. Tem pra onde correr. Espera-se que sejam mestres do bem, né? Irmãos ensinam os irmãos mais velhos, às vezes até os mais novos também, e por aí vai. Discipulado, o discipulado é vida na vida, com certeza, mas também tem ensino. Então, ok, você não consegue vir para aqui para frente, pegar um microfone ou botá-lo na sua cabeça e dar uma aula. Tranquilo. Não tem problema, irmãos. Agora, se você disser, não sei como discipular, pastor, não sei. Não, é que eu não quero. Que dá trabalho, eu tenho que aprofundar mais na palavra, né? Eu tenho que investir tempo. Mas não tem para onde correr, meus irmãos. Mateus capítulo 28, indo por todo mundo, façam discípulos, acabou. Já pensou se é um daqueles que estava ali na sessão de Jesus, Senhor, mas isso não é o meu dom. Todo mundo fazia. Concordo, tem gente que discipula melhor do que outros, tem gente que ensina melhor do que outros. Mas nós estamos, irmãos, todos no mesmo barco. O interessante dos dons é que é isso. Não é uma especialização exclusiva, tá? Mas é uma especialização em meio a todos que fazem também a sua parte, ok? Semana que vem, exortação, contribuição, liderança, misericórdia
e nós vamos dar seguimento aos dons e o serviço que ele faz no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e encerrar por hoje. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, a instrução que ela nos dá e como isso, ó Deus, dá clareza à nossa vida, ao nosso relacionamento contigo. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, onde a tua palavra possa vir novamente, voltar à nossa lembrança, aprofundando, ó Deus, suas raízes em nós, e à noite possamos estar aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra e continuar, ó Deus, nos alimentando neste domingo, no dia do Senhor, diante de uma semana com certeza de desafios que temos à nossa frente. Leva-nos em segurança para os nossos lares, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.